Olá! E aí, tudo bem? Prontos para mais uma aula? Então vamos nessa. Só que antes de começar a aula deste grande escritor, do maior nome da prosa romântica brasileira, eu vou pedir a você, não é inscrito? Se inscreve no canal, curte esse vídeo, divide, compartilha nas redes sociais, acione o sininho para receber as notificações. Belezinha? Posso contar com vocês? Então vamos lá, vamos nessa. Como eu adiantei, José de Alencar é o maior nome da prosa romântica brasileira. Eu vou, nesta aula, falar da vida dele, fazer um apanhado das produções literárias, dos mais importantes romances escritos do autor. Mas nós temos aqui no canal aulas específicas de obras dele, como Senhora, o grande clássico Senhora, Iracema. Não deixem de assistir, beleza? Então vamos lá, vamos começar. Começar falando sobre o romantismo, relembrando, inclusive aí nessa história de lembrar, temos no canal uma aula que eu falo sobre o romantismo, contexto histórico, características. Tem uma aula que eu falo sobre as poesias, a divisão nas 3 fases poéticas, os melhores escritores da poesia, o Joaquim... Desculpa, engasguei aqui. O Castro Alves, o Álvares de Azevedo, o Gonçalves Dias. Todos esses vídeos tenho certeza que irão agregar muito no conhecimento de vocês, trazer muito conhecimento para vocês. Vamos lá então? O romantismo. Toda escola literária vem sempre contra a escola anterior. O romantismo é um movimento de reação contra o arcadismo. Consequentemente, qual era o outro nome do arcadismo? O neoclassicismo. O arcadismo vai contra o classicismo. Isso aí. E o classicismo foi contra o quê? A Idade Média. Então o romântico vai buscar os seus ideais aqui, ó, na Idade Média e cria o cavaleiro medieval. E os nossos personagens são verdadeiros cavaleiros medievais. As moças lindas, majestosas, como aquelas meninas lá da Idade Média, aquelas princesas, aquelas nobres que são cortejadas, idolatradas, adoradas, tudo bem? Embaixo aqui eu tenho um panorama geral da escola, das escolas literárias, né? O quinhentismo, quando começou o nosso movimento literário, o quinhentismo, que é também chamado literatura de informação e literatura dos jesuítas, o barroco, o arcadismo, ou neoclassicismo, o romantismo, aí vem realismo, naturalismo e parnasianismo, que aconteceram ao mesmo tempo, simbolismo, o pré-modernismo e o modernismo, que se divide em primeira, segunda e terceira fase, ou terceira geração. O romantismo no mundo começou na Alemanha. Aí ele chegou na Inglaterra. Na Inglaterra, o grande nome foi Lord Byron, que deu a geração byroniana, a segunda geração da poesia, a geração byroniana, e foi para a França. E lá o grande nome foi Victor Hugo, que deu nome à terceira geração romântica, que é a geração hugoana. Muito bem, mas as duas na poesia. Aqui o nosso assunto vai ser a prosa. No Brasil, começou em 1836, quando Gonçalves de Magalhães publicou Suspiros Poéticos e Saudades. E terminou com a publicação de O Mulato, de Aloysio Azevedo, marcando o início do naturalismo, 1881, e no mesmo ano, em 1881, a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, marca o início do realismo. Então, essas duas obras, realismo e naturalismo, encerram o romantismo. Ok, amores? Como que era o romantismo? Vamos relembrar? Rapidinho aqui, tem uma aula inteira sobre isso no canal. Vamos lembrar rapidinho. Sentimentalismo. Muito sentimento, muita emoção, um subjetivismo, que é a presença do eu, uma supervalorização de todos os sentimentos, o que é supervalorizado, o amor é lindo, maravilhoso, sonho e imaginação, todos os homens sonham, o homem romântico então sonha muito e sonha com a vida ao lado da sua amada, e quando esses sonhos não acontecem, o que nós temos? Frustração, tristeza, pessimismo, depressão, mal do século. O homem nesse estado tenta ficar melhor. E como ele faz? Ele faz fuga, ele faz evasão, ele faz escapismo, uma tentativa de se reequilibrar no espaço, imaginando um outro lugar,
no tempo, recuando no tempo, seja individual, indo lá para a infância, seja no tempo histórico. Por exemplo, Iracema é um recuo no tempo histórico, indo lá para a época da colonização, do descobrimento do Brasil, tal. E a morte como a última e definitiva de todas as evasões. Além disso, liberdade de criação. O romântico escreve como ele achar melhor, tudo bem? Nós tínhamos antes um rigor, um padrão pré-estabelecido. Idealização da mulher, não só da mulher, de todos os personagens, e aquele que não é perfeito se torna perfeito em função do amor. Religiosidade, que é o cristianismo medieval, nacionalismo. O Brasil é o melhor lugar do mundo. Por quê? Porque tínhamos a primeira escola após a independência do Brasil foi o romantismo. Nós tivemos vários anos, gente, de 1500 a 1830 e 1822, 322 anos, sobre o jugo português. Então isso desenvolveu na população brasileira um pavor de Portugal e de tudo que vinha de Portugal e uma necessidade de afirmação da nossa pátria. Aí veio o nacionalismo. O português tinha um representante, que era o cavaleiro medieval. Quem vai ser o nosso representante? O índio. De que forma? Idealizada, perfeito, um verdadeiro cavaleiro medieval. E o reformismo, que seria uma literatura de denúncia, visando uma transformação, ok? Uma modificação da realidade, mais próximo do ideário realista. José de Alencar, ou melhor, José Martiliano de Alencar, nasceu em Messejana, Ceará, e morreu no Rio de Janeiro. Gente, se fizermos a conta, ele nasceu em 1829, morreu em 1877, ele morreu com 48 anos, vítima de tuberculose. A gente vai ver isso aqui embaixo, tá? Fez o curso de Direito em São Paulo, em Olinda. Foi redator-chefe do Diário do Rio de Janeiro, elegeu-se deputado provincial pelo Ceará e alguns anos mais tarde atingiu o posto de ministro da Justiça. Retirou-se da carreira política porque seu nome, que tinha sido indicado para senador, ele venceu a eleição como senador. Só que naquela época era assim, tinha o voto, a escolha do senador, mas tinha que ser sancionado pelo imperador. E neste período o imperador era o Dom Pedro II, que não gostava de José de Alencar, que detestava o rei Dom Pedro II. Então, essa situação de animosidade impediu que José de Alencar assumisse, porque Dom Pedro II disse que José de Alencar, que já era maduro, era muito jovem para ocupar o cargo de senador. Vamos lembrar com que idade o Dom Pedro II assumiu o cargo de imperador? Pois é, criança ainda, né? Então tá, então vamos seguir aqui. Retirou-se da carreira política porque seu nome, que tinha sido indicado para senador, não foi aceito pelo imperador. Foi para a Europa em busca de cura para uma tuberculose que havia contraído desde a mocidade. Ele sofreu muito com essa doença. E regressou ao Rio de Janeiro, vindo a falecer pouco tempo depois. Muito bem. Obras do autor. Eu coloquei de 1829 a 1877, que é o período de vida dele, tá? E aqui tem um rol de obras, mas eu quero seguir pelos anos de publicação. Em 1856, ele publicou 5 minutos. Muito legal, um romance bem curtinho, que fala de um rapaz que conheceu o amor da sua vida porque perdeu o trem por 5 minutos. Depois eu vou contar melhor essa história. Em 57, reparem, tudo é 1800, tá? Só vou falar o final. Em 57, ele publicou A Viuvinha e o Guarani, romance indianista, o Guarani, tá? Em 62, Lucila, que é um romance urbano, que conta a história da Lúcia, uma prostituta que foi levada a isso pela situação, tal, e depois se regenera. 64, Diva. Em 65, Iracema, outra obra indianista, e As Minas de Prata. E aí teve o segundo volume no ano seguinte, de 66, das Minas de Prata. Em 70, ele publicou O Gaúcho e a Pata da Gazela. Em 71, eu tive lá Guerra dos Mascates, volume 1, que é o romance de caráter histórico, e O Tronco do Ipê. Em 72, 2 obras publicadas. Olha como ele era bastante produtivo, né? Sonhos d'Ouro e Tio. Em 73, ele fez o segundo volume de Guerra dos Mascates e Alfarrábios. Em 74, publicou Ubirajara, que é a terceira obra indianista. No romantismo brasileiro só tem 3 romances indianistas, e os 3 são de José de Alencar. É o único que escreveu romance indianista.
Ou seja, cadê aqui? O Guarani, Iracema, que está aqui, e o Ubirajara. Muito bem. Em 75, ele fez Senhora, que eu já falei, que tem no canal, fantástica essa história, esse romance, a história de Aurélia Camargo, lindo, lindo. O Sertanejo, em 1893, Encarnação. Belezinha, amores, belezinha. Ó, lembrando que ele morreu em 77. Isso daqui é uma obra póstuma, publicada após a morte dele. Certinho? Então tá. Vamos conhecer, porque enquanto eu falava, eu fui falando romance regionalista, romance indianista, romance histórico. Então é a classificação das obras de José de Alencar. E a classificação é assim. Eu tenho o romance urbano, social de costumes, a mesma coisa, tá? Os 3 nomes se referem ao mesmo tipo de romance. Qual que é esse romance? É esse daqui, ó. É o que trabalha com o Rio de Janeiro. Cenário, o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, a corte da época. Então é assim, galera. Ouçam lá. Romance urbano, social de costume, é ambientado na corte. O cenário é a corte. Caracteriza-se pela crônica de costumes, pelos hábitos, pelo costume do povo daquela época, retratando a vida social da época. Exemplos de romances de José de Alencar que são classificados como urbano, social de costumes. 5 minutos, A Viuvinha, Lucila, Diva, A Pata da Gazela, Sonhos Douros, Senhora e Encarnação. E ele também fez o romance regionalista. Ele foi o único que escreveu os 4 tipos. Regionalista. O cenário agora não é a corte, não é o Rio de Janeiro. O cenário são outras regiões do Brasil. Mas observem, se a corte é linda, perfeita, maravilhosa, as outras regiões também são. Qual é a ideia que está por trás? O nacionalismo? É isso mesmo. A gente vê o nacionalismo nos 4 tipos de romance. Vou continuar com isso daqui a pouquinho, tá? Romance regionalista. Então, é aquele que tem um ambiente rústico, tá? Rural, e tipos humanos que vivem afastados do meio cidadino. Então, do meio da corte, né? Exemplos disso: o gaúcho, o tronco do ipê, tio e o sertanejo. Todos eles, vejam, José de Alencar. Olha quanto ele tem produzido. Romance histórico. O romance histórico, ele vai recontar fatos da nossa história, mas idealizando. De novo, aquele lance. O Brasil é o melhor lugar do mundo. A história brasileira vale a pena ser contada. E aí, o que nós vamos lá? Vamos olhar para esse tipo de romance aqui. Há uma volta ao passado histórico, então deu evasão no tempo, né? E a idealização. É claro que tem o romance, o sentimentalismo, o amor, tá tudo ali presente. As Minas de Prata, a Guerra dos Mascates, que reconta a guerra que aconteceu entre Olinda e Recife, ok? As Minas de Prata, também com fundo histórico. E aí, o último tipo de romance, que é o romance indianista. Já sabem, pela minha fala anterior, que José de Alencar foi o único escritor romântico que fez romances românticos, que fez romance indianista. Quais são os romances indianistas dele? Iracema, o Guarani e o Ubirajara. E o que eu vou ter agora? O índio como personagem principal. O índio idealizado. O índio que representa o povo brasileiro. Eu vou ter Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tem o cabelo mais negro que a asa de uma graúna, e o talhe, que é o corpo esbelto como de uma palmeira, linda, perfeita, maravilhosa. Eu vou ter o peri do romance O Guarani. Gente, pensa um índio com certificado de qualidade total. É ele. Forte, robusto, inteligente, fazia qualquer coisa para salvar a sua Ceci, para proteger a sua amada, e fez mesmo, tá? E a gente vai ter o Ubirajara, que é o mais assim, na evasão do tempo, é o que vai mais ao começo, tá? E nós não podemos ainda falar do contato do homem com o índio. Aliás, a gente vai dizer assim, não tem o contato, o Ubirajara, do homem com o branco, tá? Do homem índio com o homem branco. Ele ainda não estabeleceu o contato. Iracema é o momento do estabelecimento do contato. É do filho de Iracema com Martim. Martim é um português. O filho chama-se Moacir. Moacir significa o filho da dor.
da dor, do sofrimento de Iracema. Então, já mostrando como esse contato com o europeu, com o português, o que ele gerou, né, para o povo indígena. E o Guarani é já uns anos depois, na época que já tinha as capitanias, tal, então já tinha acontecido a colonização. Os portugueses já estavam aqui há um bom tempo. Ok, meus amores, e com isso nós encerramos o estudo da vida e das obras, de uma forma geral, de José de Alencar. Vale a pena ver e ouvir as videoaulas que eu falo sobre os romances, contando a história desses romances. Espero vocês neles, tá bom? Até mais e muito obrigada!